Boa noite a todos aqui presentes, sejam todos bem-vindos. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do Centro Espírita Miguel Oficial no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Orientamos para que coloquem em suas residências um recipiente com água, para que ela possa ser fluidificada. E essa água pode ser bebida com os remedinhos, caso tenha, ou em doses homeopáticas, de manhã, de tarde e de noite. Vamos todos prestar atenção na página de abertura, que ela também nos ajuda muito em nossas reflexões. Depois eu farei a prece inicial e depois a nossa irmã Isis trará a página do Evangelho da noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite a todos vocês presentes e uma boa noite para você que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, agradecendo a eles essa oportunidade de estarmos juntos. Do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 68, Sementeira e Construção. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Está em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo, nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para que os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada, e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Maria Santíssima. Graças a esses espíritos abnegados, trabalhadores do bem. Gratidão a todos. Graças a Jesus, nosso mestre e amigo,
por mais essa oportunidade em que o Senhor nos permite nos reunirmos em seu nome para aprender as leis de Deus através do teu Evangelho, que nos ensina a caminhar com passos mais firmes, mais fortes, com pensamentos sempre ligados a Ti. Sabemos hoje, Senhor, que esse é um convite do Teu Evangelho para cada um de nós. Porque o Senhor nos disse que no mundo teríamos aflições, mas nos convidou a ter bom ânimo e vencer o mundo, assim como Tu mesmo venceu. Gratidão, Mestre Divino, por essa bênção que é o Teu Evangelho, que nos chama para o despertar. Lembrando o nosso querido irmão Paulo: acorda, tu que dormes. Porque hoje sabemos que é somente Tu, Senhor, que nos libertará. Libertará da nossa ignorância das leis de Deus e nos ajudará cada vez mais a caminhar com passos firmes sobre a face da terra. Mas não queremos ir sozinhos, Senhor. Rogamos numa só voz a Ti que ajude a esses irmãos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas casas de recuperação, nas penitenciárias, nas ruas, Senhor, em nossos lares. Enfim, Senhor, cada um dos nossos irmãos em humanidade possam ser socorridos e agraciados por essa espiritualidade de luz, Teus missionários, para que todos juntos possamos caminhar para frente e para o alto, porque sabemos que ninguém ficará para trás. E por isso, Senhor, por isso tudo, Te damos graças. Graças por tudo que somos, graças por tudo que temos e graças por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. E assim, Senhor, envolvidos nesta vibração, nós Te pedimos a permissão para iniciarmos a reunião de fluidoterapia da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos ouvir então agora a nossa irmã Ives, com a página do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos vocês. Boa noite também a quem está nos assistindo pelo canal do SEM no YouTube. É sempre um prazer vir aqui para falar sobre o Evangelho. E hoje, inclusive, nós vamos começar um novo capítulo. Capítulo 19. A fé transporta montanhas. Eu não vou conseguir trazer todo o capítulo aqui. O capítulo não, todo esse item que eu vou falar hoje sobre o poder da fé. Mas eu vou trazer alguns trechos, porque Kardec nos traz um texto muito rico. Então, eu vou trazer alguns trechos, algumas passagens. Eu vou começar com o trecho do Evangelho, que está no item 1, em que ele traz uma passagem que está em Mateus, em que ele diz o seguinte: quando se dirigia ao povo, um homem
se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático. Sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o a vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me até aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que nós mesmos não podemos tirar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa de vossa pouca fé. Pois eu vos digo, em verdade, que, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa passagem está em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 19. Então, aqui nós temos uma passagem na qual nos é relatado um processo obsessivo, né? Mas, propriamente falando, de um processo de subjugação, onde os apóstolos eles não conseguiram intervir. E Jesus diz que foi por conta da pouca fé que eles tiveram. Eles tinham ali boa vontade, tinham empenho, mas eles não conseguiram intervir naquela situação. Jesus já dá uma prévia do que é o nosso item de hoje, o poder da fé. Por que eles não conseguiram intervir? O que faltou? Porque eles tinham muitas coisas, né? Eles conviviam com Jesus. Por que não conseguiram intervir naquele caso? É uma pergunta que a gente precisa fazer, né? Eles não tinham ali a confiança necessária. Confiança para fazer o que Jesus fez naquele momento. E nós, né? Precisamos começar a refletir, porque esse capítulo vai nos levar a pensar nisso o tempo inteiro. Jesus, ele faz essa analogia da fé como um grão de mostarda. Por quê? Porque o grão de mostarda, ele carrega uma grande potência de virar o quê? De se tornar uma árvore robusta, bonita, grande. Embora essa semente seja bem pequenininha. E aí a gente às vezes fica, né, pensando: por que será que ele fez essa analogia? Que potência é essa que nós temos dentro de nós e que muitas vezes não sabemos, desconhecemos? É para a gente pensar também. Mas afinal de contas, o que é fé? Porque se nós pudéssemos fazer aqui agora uma roda de conversa, tá? A gente sentasse aqui em círculo, um círculo bonito, e fosse feita essa pergunta. Lógico, pela quantidade de pessoas que tem aqui, as respostas seriam variadas. Mas é bem possível que elas girariam em torno de uma resposta. Que fé é acreditar. Que geralmente é o que a gente ouve, né? Mas será que fé é só acreditar mesmo? Porque a gente acredita com a mente, né? É um processo racional. É uma crença. Será que fé é só isso, né? Esse pequenininho de acreditar? Não, né? A fé, se a gente acredita em quem? Em quê? Acredita em Deus, em Jesus, na espiritualidade? A fé, ela pressupõe
um relacionamento. E para a gente se relacionar, um relacionamento ele precisa de quê? De confiança. Precisa de empenho, de entrega. Olha como é maior do que acreditar, né? E a doutrina espírita, ela nos traz essa fé, que a gente vai ver aí no decorrer do capítulo, que ela é sustentada em 2 pilares. Em nós e em Deus. Ou seja, a fé ela é humana e divina. A fé, ela pressupõe essa entrega. Ou seja, não é uma fé em que eu só me entrego, em que eu confio em Deus. E me mantenho inerte, né? Paradinha ali, aguardando que tudo me aconteça. Não. Eu me relaciono, eu me entrego a Ele. Mas eu também preciso fazer a minha parte. Eu preciso me movimentar. Eu preciso exercer essa minha potência. Que às vezes está em germe, às vezes ela já está um pouquinho maior. Mas eu preciso fazer a minha parte. Então, a fé é muito mais do que acreditar. Né? E aí nós chegamos no poder da fé. Allan Kardec ele nos diz no texto que é sabido que o homem que confia nas próprias forças, né, que acredita em si mesmo, ele é capaz de realizar grandes coisas materiais, muito mais do que quem duvida de si. Mas o texto ele nos diz que a fé ela consegue, né, mover montanhas, transportar montanhas. Que essas montanhas, lógico, né? Não sei se alguém aqui já viu montanha andando de um lado para o outro. Eu nunca vi. Porque essas montanhas, elas só podem ser entendidas no sentido moral. Então, que montanhas são essas? São as nossas resistências, os nossos preconceitos, as ideias preconcebidas, a má vontade. Tudo aquilo que se coloca como obstáculo para quê? Obstáculo para que a gente possa avançar, para que a gente possa progredir. E essas montanhas, elas muitas vezes vêm sendo construídas dentro de nós há muito tempo. Então, para que elas possam ser movidas, eu vou precisar de quê? De um movimento interno muito forte. Eu vou precisar envidar esforços. Se eu quiser olhar para uma dessas montanhas, né? Qual que é uma delas? O orgulho, por exemplo. Ele impede de que a gente avance. Se eu confiar em Deus, que eu preciso confiar em Deus, isso vai ser o suficiente para que eu consiga movimentar essas montanhas? Só confiar? Não, né? Porque eu vou precisar fazer a minha parte. É possível que todos os dias aconteçam situações na minha vida em que eu precise fazer algo. E para isso eu vou precisar de esforço. E Allan Kardec diz inclusive, que a gente vai precisar de uma fé robusta. Né? De uma fé forte, uma fé precisa para que a gente consiga fazer isso. É um trabalho, né? Para que a gente consiga lidar com isso. E ele nos diz que a fé robusta, ela dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Enquanto a fé vacilante, ela não procura meios de vencer, porque não acredita nessa possibilidade. Quando a gente não acredita que possa fazer alguma coisa, a gente nem começa. Né? A fé vacilante, ela hesita o tempo inteiro. A gente duvida do quê? Das nossas capacidades. A gente duvida de que é possível conseguir, né? de que é impossível vencer.
A gente precisa olhar para isso o tempo inteiro. Em um outro sentido, porque ele fala do poder da fé em dois sentidos. O primeiro é o de transportar montanhas. Em um segundo sentido, ele nos diz que a fé é a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa. A certeza de atingir um objetivo. E que essa confiança, ela vai nos dando uma espécie de lucidez, que faz com que nós consigamos os recursos necessários e de que a gente possa caminhar com segurança. Vocês já viram aquelas pessoas que, sabe, que elas pensam em algo e fazem, sabe, fazem aquilo até o fim, vão até o fim, e as coisas vão acontecendo, os recursos vão aparecendo. Não acontece muito isso? Uma persistência, a gente está falando aqui de propósito. A gente precisa ter um propósito bem definido. Parece difícil, mas às vezes a gente faz isso sem pensar. Quando a gente planeja uma viagem que a gente quer muito, a gente não vai ver o clima, como que se veste nesse lugar, o que se come, até que a gente consiga de fato fazê-la. Quando a gente quer um novo emprego, quando a gente quer passar em um concurso, fazer uma prova. Então são coisas que a gente faz. A gente só precisa fazer em outros sentidos. E Kardec continua dizendo que a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ela dá paciência que sabe esperar, porque apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo. E é importante refletir sobre isso, porque às vezes a gente fica impaciente, né? A gente quer tudo para agora. Tudo é muito urgente. E aí, quando as coisas não saem como nós queremos, né? Quando as coisas não saem exatamente como a gente planeja, a gente fica chateado, fica com raiva, coloca tudo o que a gente conseguiu, tudo que a gente fez em xeque. Quando, na verdade, aquele ali poderia ser o momento de persistir. E essa também não é a fé que o Evangelho nos propõe. E pelo contrário, a certeza, como nos diz o Evangelho, ela dá a calma. A gente espera com confiança e com esperança. A gente sai dessa pressa, dessa urgência. A fé vacilante, ela sente a própria fraqueza. E aí vem o desinteresse, a dúvida. E aí eu volto à pergunta, né? De quantas coisas nós deixamos de fazer por conta dessa fé vacilante. A gente deixa de executar, a gente começa e para. Quantas coisas, quantas possibilidades na vida nós perdemos por conta disso? E ele também nos diz para não confundirmos a fé com presunção, o que nem combina, né? Porque a verdadeira fé, ela é humilde. E a humildade, inclusive, é o recurso que nós temos para combater o orgulho, né? A presunção. Essa é a fé que o Evangelho orienta para a gente. E Kardec diz que aquele que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. E aqui nós estamos numa reunião de fluidoterapia, né? Todos nós aqui, sem exceção, estamos em tratamento. E é muito importante que a gente possa refletir o que é a fé. Como a fé nos impacta nesse tratamento? Essa é uma pergunta importante para quem está aqui, para quem está em casa, né, acompanhando a reunião, para quem pretende estar aqui. Porque a gente procura o centro, faz o atendimento fraterno, chega na reunião. Será que isso é o suficiente? Né? Ah, não, eu já estou aqui.
E a gente chega na reunião, aí entra na sala, sabe quantas vezes tem que voltar, faz o tratamento. Mas isso é o suficiente? Porque eu falei da fé aqui em 2 pilares. A parte de Deus, né, quando a gente entrega o nosso tratamento a Ele, ela já está sendo realizada. Mas e a nossa parte? Porque, não nos enganemos, tem a parte que nos cabe. Será que a nossa parte é só essa de vir aqui, entrar na sala, receber o passe e ir embora? Então eu já fiz bastante coisa. Não, né? Como sempre nos é dito aqui na mesa, inclusive, pela Rosana, pelo Edivaldo, o tratamento ele começa antes da gente chegar. Bem antes. Então, eu preciso pensar, eu preciso entender como eu penso, como eu me alimento antes de vir para cá. Quais são os sentimentos que estão imperando em mim? O que eu falo? Quando a gente chega aqui no salão, às vezes a gente pode pensar que o tratamento começa quando a gente entra na sala para receber o passe, e não. Muitos tratamentos eles já começam aqui no salão. E aí, quando eu vou para a sala, eu não posso me preocupar com que sala que eu vou, qual é o médium que vai aplicar o passe. Isso não é um problema meu, né? Isso é entrega. Eu preciso entrar na sala acreditando que eu vou receber o que é devido, o que é meu. Essa sim é a minha parte. E aí tem tudo que é falado aqui, né? De não parar com a medicação, de procurar tratamento, caso não esteja fazendo, de buscar ajuda. Fazer o evangelho, estar disponível no horário da corrente fraterna, caso precise. Evangelho no lar, reunião pública. Essa sim é a nossa parte. Como estamos conduzindo essa parte? Porque essa aí é a parte que nos cabe e o que o Evangelho nos mostra. E para finalizar, eu trouxe aqui uma pergunta bem pequenininha do livro O Consolador, que é um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel. Em que a pergunta é: poder-se-á definir o que é ter fé? Só para consolidar o que eu falei aqui e o que vai continuar sendo falado aqui durante as semanas. E Emmanuel nos diz: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassa o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, desejo que todos tenhamos uma boa noite. Reabastecidos, né? Unindo nossos pensamentos mais uma vez, para te agradecer, Divino Mestre, por esse encontro contigo, através do teu Evangelho, onde o Senhor nos convida mais uma vez a buscar a fé, para que consigamos crescer diante de Deus e diante de nós mesmos. Gratidão, Senhor, por esse banquete
que foi nos oferecido na noite de hoje. E que ele se estenda, Senhor, essas vibrações que nos rodearam o tempo todo, a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Que assim como nós, Senhor, eles possam se sentir mais seguros, mais firmes em seus propósitos no bem, mais fortalecidos nas virtudes, pois sabemos que todo o bem que queremos ver no nosso dia a dia, na face da terra, começa em nós. Nós já somos os dínamos geradores desse amor, dessa paz, dessa fé. Gratidão, Senhor, por tudo. Te pedimos a permissão para encerrarmos essa primeira parte da nossa reunião, mas te rogando que continue conosco, Senhor, no momento do passe, que através dos médiuns passistas desta reunião, os teus bálsamos, os teus fluidos serão oferecidos a cada um de nós, dando-nos a certeza de sairmos daqui bem melhores do que aqui chegamos. E assim, Senhor, te damos mais uma vez graças por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração.